essa noite. Amém. Glória a Deus. Paz, queridos. Eu esqueci de pedir, mas... O bom é que a auxiliadora, a mulher, sempre complementou o homem, né? Eu pedi para... Quando ele fala do berçário, ele sempre esquece de comentar que o berçário não tem pessoas responsáveis pelo berçário. Então, o pai ou a mãe tira aí para o ímpar e fica com o pequeno lá. Porque não tem quem fique. Quando ele fala que... Pergunta pro assistente, para ele vai indicar o local onde quer, vai ligar para você lá, vai ficar certinho. Mas não tem quem fique com os pequenos, amém? Eu sei que é uma fase difícil, porque a gente quer ouvir a palavra, né? Mas tira para o ímpar aí. E é uma fase, né? Uma fase que Deus te confiou algo, então valorize essa fase, porque vai te render frutos, né? A Laurinha é uma exceção à regra, porque a Laurinha, ela dá show até nos grandinhos, que é a pequenininha do cabelo enroladinho. Ela participa da aula, ela responde, ela desenha. A Laurinha, ela é diferente. Mas os picurruchinhos têm o berçário lá, Deus Pai tem que ficar junto, tá? Mas, irmãos, hoje o que a gente tem para responder da parte do Senhor é algo bem tremendo, né? É um renovo para nossa aliança agora de 2024. E algo que foi falado já desde o início do culto, né? Para a gente ansiar pela presença de Deus, para a gente ansiar pelo Senhor mais do que qualquer outra coisa. Realmente o que o Senhor quer ministrar sobre nós é a boa parte. Para a gente voltar ao foco, a boa parte. Porque às vezes a gente está tão focado na estrutura, no serviço, no trabalho, e a gente perde a melhor parte, que é a boa parte. Então que a gente vai, em nome de Jesus, hoje, voltar os nossos olhos para essa boa parte, né? Então, só uma introdução para esse ano, não só para essa palavra. Eu queria que ele colocasse ali para nós Provérbios 12. Quem tiver a sua Bíblia aí pode abrir Provérbios 12, do 14 ao 18. Obrigado, excelentíssimo do som. É só uma introdução para o nosso ano mesmo, para que a gente venha de coração aberto, né? Viver aquilo que o Senhor tem para nós. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. Então, que esse ano a gente alinhe a nossa fala, as nossas práticas. Isso é ser verdadeiro perante o Senhor e a gente só ganha com isso. O Pai não resiste a um coração quebrantado e grandes coisas Ele tem para aquele que realmente se... apresenta verdadeiro perante ele e perante o seu povo, porque a gente tem que testemunhar da verdade de Cristo também. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Que a gente saiba que cada vez que alguém está aqui, ou até entre nós, numa conversa que a gente tem quando a gente está entre os irmãos, é o Senhor falando, não é uma pessoa. Nós somos apenas filhos, nos permitindo cuidar das coisas do Pai. Mas isso não vem de mim, como de nenhum outro pregador que está aqui. É sempre o Senhor falando. E que a gente saiba que a gente sempre tem que ter um coração ensinável. Nós sempre temos algo para aprender. Não importa os anos de igreja, a minha idade, a gente sempre tem algo para receber do Senhor, amém? Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Isso o Senhor ministrou ao meu coração, porque Ele me passou que tem muitas pessoas, assim como eu já fui um dia, que se paralisam muito por causa dos outros, por causa do que se decepcionou com os outros. Então que a gente tire esse ano, em nome de Jesus, da mão das pessoas a expectativa que a gente depositou nelas, porque isso faz elas terem um poder sobre a nossa vida e as nossas motivações que elas não deveriam ter. Espere nada dos outros, nada. Não espere nada de ninguém, por mais empenhado que você é em fazer tudo que você faz. Porque a tua fonte vem do Senhor, então continue fazendo. Mas não espere nada das pessoas. Espere pouco de você, porque você é limitado, não se cobre demais. E espere tudo do teu Pai, que te vê no secreto e te recompensará, amém? E o próximo, quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. Esse é um recado para que ele tenha o temperamento mais omisso. Eu não falo porque eu não quero criar confusão. Eu não vou falar para o meu amigo que ele está vivendo uma vida de erro, porque tadinho, ele vai ficar chateado comigo. As palavras, só muda quando eu voltar aqui. Quando a verdade é dita, a justiça é feita. Então fale a verdade se você está vendo um erro. Claro,
Se o teu amigo se abrir, se perguntar, o Senhor cria oportunidades, mas não deixe de falar a verdade. No Senhor nós somos chamados a instruir uns aos outros, amém? O 18. Aí esse é um recado para nós, para mim pelo menos o temperamento que já fala demais. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Então, para você que já tem outro tipo de temperamento, que já não é o omisso, caladinho, que não quer, porque a omissão, na verdade, ela é uma parte bem egoísta nossa. A gente não fala com as pessoas o que devemos falar, porque a gente não quer se incomodar. Não é porque a gente está preocupado com ela. Isso é um baita de um engano. Então, a verdade precisa ser dita pela palavra e pelo cuidado que nós temos uns com os outros. Agora, para quem já fala demais, como já é o meu temperamento, a gente busca no Senhor, no Espírito Santo, a oportunidade de falar no tempo certo. Quando a pessoa se abre para isso, quando ela busca, quando ela quer, quando ela nos procura para se aconselhar, há um momento certo para falar todas as coisas. Por isso que a palavra do sábio pode trazer cura. Amém? Essa é a nossa introdução, essa é a nossa palavra do Senhor para nós, para esse ano todo, para que a gente realmente viva aquilo que o Senhor tem para nós, amém? A palavra que o Senhor trouxe para nós hoje está lá em Gênesis 14, do 21 ao 23. Foi algo que a gente ouviu nas primícias que a gente participou na semana passada e foi muito tremendo. Para nós, especificamente, eu e o Gilvan, que vivemos o ministério, foi algo que o Senhor nos falou muito forte em relação a negociar propósitos pela estrutura. A gente recebe muitas propostas no meio do caminho, mas a gente tem que estar sempre com temor no coração de seguir uma palavra específica do Senhor, independente das propostas que venham, né? Que a palavra do Senhor sempre fale mais forte no nosso coração. Então, ali nessa palavra de Gênesis 14 a 21, diz assim: o rei de Sodoma, que é o rei Bera, né? Ou Beira, não sei como é que fala certinho. O rei de Sodoma disse a Abraão: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma que é seu, nem sequer um fio da correia da sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abraão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre, meus aliados. Para tu ver quão justo Abraão era, né? Ele tinha uma palavra do Senhor, que o Senhor o prosperaria, o Senhor abençoaria assim que ele saísse da terra e da parentela, né? Mas ali Aner, Escol e Manre eram só aliados dele, que foram ajudar diante da preocupação dele em salvar o seu sobrinho, né? Então, ele, mesmo sabendo que para ele nada daquilo ali era devido, porque ele caminhava sob uma palavra, ele também não foi miserável a ponto de dizer: eu não ganho, ninguém ganha. Ele falou: não, dê apenas a parte justa para eles, porque eles realmente são só meus aliados, mas eu caminho sob uma palavra e eu não preciso de nada que você tem para me oferecer. E o contexto dessa palavra que o Senhor nos deu, ele começa ali no capítulo 13, que fala justamente da separação de Abrão e Ló. Porque Abraão recebeu uma palavra bem clara: sai da tua terra e da tua parentela. E ele estava com quem? Agarradinho no sobrinho Ló. Mas o Senhor foi bem claro com ele. Então o Senhor, ele nos traz uma luz para esse ano também, para que você reflita e busque no Senhor as mesas que você tem caminhado, os ambientes, as pessoas. Porque pessoas conectadas ao mesmo propósito de Deus vão te levar com leveza para o mesmo propósito. Agora, Satanás também usa pessoas para te paralisar no propósito. Então, reflita sobre as mesas, sobre a comunhão que você tem tido com algumas pessoas. E após a separação de Ló e Abraão, o Senhor falou com Abraão, voltou a falar com ele. Voltou a afirmar a aliança que eles tinham. Por quê? Porque enquanto nós estamos em ambientes errados, em mesas erradas, em comunhão com pessoas fora do nosso propósito, que estão aliançadas apenas para nos atrasar, o Senhor não tem como se mover e como falar. E às vezes você está anos aqui, esperando que algo aconteça da parte do Senhor, e na verdade é você, com a sua falta de discernimento, que não tem
coragem muitas vezes, porque às vezes o Senhor já até falou, por exemplo, o Senhor foi bem claro na palavra, sai da tua terra e da tua parentela. O que ele estava fazendo com Ló? Ele sabia claramente a ordem, mas ele ainda estava com Ló. E quando eles falaram da separação, porque Deus usou justamente a prosperidade que estava sobre Abraão para chegar a um ponto que os dois não podiam mais caminhar juntos, para dizer, ó, realmente se separaram, vocês vão precisar se separar. Começou os problemas, as brigas. E ele disse, escolhe qualquer canto, vai, Ló, seja feliz, porque eu tenho uma palavra sobre a minha vida, não importa o lado que você for, eu vou pro contrário. E Ló mostrou que o coração dele, ele nunca teve no mesmo propósito que Abraão, ele nunca foi temente a Deus. Ele olhou logo para os lugares mais top, né? O que ele poderia enriquecer melhor, ainda que custasse conviver no meio de pessoas perversas. Então há muitos Lós no nosso meio, que não temem viver em meio de pessoas perversas, que não temem paralisar a gente e nos conduzir ao erro. Então, assim que houve essa separação, o Senhor voltou a falar com ele. E ele precisou romper. Ele precisou entregar, desde ali, um rompimento com um sobrinho que era como um filho, para viver o propósito do Senhor. Já no capítulo 15, que o contexto a gente sempre fala um antes e um depois, já fala da promessa de uma aliança, né, que ele teria. Por quê? Porque Abraão ali ignorou todos os bens que aquele rei queria dar para ele, porque ele sabia que Deus ia ser próspero, ele queria realmente viver a prosperidade que vinha do Senhor, que ele só não desfrutou antes por estar aliançado com quem não deveria. Mas Abraão foi honesto com ele. Leiam o capítulo 15 em casa. Ele falou, Senhor, mas como que isso tudo realmente vai acontecer na minha vida quando o Senhor voltou a afirmar que ele ia ser próspero? Eu não tenho nenhum filho. O meu servo é que vai herdar tudo que eu tenho aqui. O que adianta essa prosperidade toda? Ele foi verdadeiro com Deus. Ele falou da sua frustração, do seu desânimo. E quantas vezes a gente está tapeando, achando que Deus não sonda e não conhece o nosso coração? É o nosso vizinho do lado que gosta de murmurar também. Quando a gente se junta e está tudo certo, eu falo só com ele, mas com Deus eu não preciso falar. Com Deus eu sou grata e digo que está tudo bem. Não, a gente tem que ser verdadeiro perante o Senhor. E o Senhor falou para ele, não, você vai receber. Você vai ter o seu tempo, você vai ter um herdeiro. E ele fez um momento mais improvável. E não só isso, ele pediu que Abraão sacrificasse para ele. Abraão fez, que era a questão daquela época, e adormeceu depois do final do dia. Mas aí o Senhor começou a falar com ele mais no entardecer. Ele viu depois o fogo queimando os animais que ele tinha sacrificado. E o Senhor voltou a reafirmar para ele, fazer uma aliança com ele novamente, dizendo que ele não poderia contar pelas estrelas, pela areia do mar, que ia ser algo tremendo o que ele ia viver. E que ele possuiria aquela terra. O Senhor começou a falar para ele coisas que ele não viu acontecer, mas aconteceram porque estão relatadas ali. Então, se nesse tempo todo que você está aqui, você já ouviu muitas palavras, e muitas delas você já nem acredita mais, você já desanimou, o Senhor te disse, se você realmente ficar com o coração aberto, com os olhos e com a tua mente, teu coração aberto, você vai ver o seu coração queimar nessa noite, e saber que o Senhor ainda está contigo, e o seu grande propósito Ele ainda vai cumprir. Às vezes somos nós, como a gente teve entendimento, que estamos às vezes com ambientes e pessoas fora do propósito. Às vezes somos nós mesmos, por falta de discernimento, que atrasamos aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? O primeiro ponto que o Senhor quer tratar com nós, fique tranquilo que hoje eu vou ser bem objetiva, tá? Eu não vou demorar como as outras vezes, porque eu sei que eu me empolguei, né? Às vezes eu me passo, eu repito demais. Mas o Senhor me deu uma palavra bem clara e objetiva, são 3 pontos que a gente vai tratar. E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Até 8h30, no máximo do máximo, a gente termina. O primeiro ponto que o Senhor quer tratar com nós é o pai versus a estrutura. Por quê? Porque a proposta indecente ali do rei de Sodoma foi justamente, não, me dá só as pessoas, o despojo fica tudo para ti. Pega toda a estrutura para ti, eu quero só as pessoas. Mas quantas vezes a gente está realmente... Imagina se alguém chegasse para ti, olha, eu tenho uma estrutura para ti, uma igreja para tu cuidar. Lá em Bombinhas, pensa que ruim morar em Bombinhas, já começa por aí. Mas uma estrutura completinha, com tudo certinho. O que tu acha? Quer ou não quer? Topa ou não topa? Quem não ia? Eu era a primeira. Ia ter que ser muito discernimento ali para mim. Não é isso que o Senhor tem para mim. Por quê? Porque se naquele momento o Senhor está falando contigo, olha, esse ano eu quero tu no secreto. Esse ano eu quero que tu, com menos visibilidade possível, se
Sai das atividades, sai daquilo que tu tá, não deixando de servir a igreja, mas do excesso. E eu quero tu mais comigo, menos da rede social e mais comigo. Todo o tempo que tu pudesse programar para estar mais comigo, aprendendo mais da palavra e me ouvindo melhor, porque o que está por vir eu preciso te fundamentar em mim. Aí chega uma proposta dessa, então, tem uma estrutura top para te cuidar. Meu, bênção. E é de Deus, porque imagina que Deus não ia te dar, não ia ser de Deus te dar tudo isso. É nesse sentido que o Senhor quer trabalhar com a gente. As propostas que podem vir e você conhecer a verdadeira vontade de Deus para você. Porque todos nós aqui temos um propósito, amém? Como a Sara falou até ali no louvor do que ela escutou no Mevan. Se você ainda está aqui, você ainda tem um propósito para cumprir. Eu acho que até o Gilvan falou isso também, né? O pastor falou semana passada. Mas todos nós que estamos aqui temos um propósito. Se você não foi ainda para a glória, tua senha não foi chamada, pode ter certeza que tu tem um propósito bem claro aqui. Não é só para frequentar um domingo 2 horas por semana. Com certeza não é. Há muito mais para você. Você tem muito o que passar para as pessoas. Você carrega algo que eu posso me matar trabalhando, eu não vou alcançar. Porque foi entregue essa medida exclusivamente para você no reino. E você com certeza tem muito a fazer, você realmente tem muito a entregar para o Senhor, a dar, a somar no reino. Então, esse ponto que o Senhor quer nos chamar, vamos voltar a priorizar a boa parte, ter conhecimento pleno da tua identidade, porque já começa por aí, se você sabe quem você é em Deus, e o que você foi chamado para saber, eu não quero o que a Sara tem. Eu vou sentar ali bem feliz vendo ela queimar em Jesus aqui, louvando e fazendo nós tudo aqui nessa adoração tão maravilhosa. E vou ficar feliz por ela, porque essa é a parte da Sara, é a medida dela. E ela vai viver muito mais. Agora, eu sei a minha boa medida e a minha boa parte, está tudo certo? Então, saber em si quem você é em Deus e o seu propósito são duas chaves para você parar com essa tortura da comparação e do olhar verde do vizinho. Da grama do vizinho ser melhor do que a tua. Você para, você tira esse peso, essa coisa que nos corrói por dentro e vai te ajudar muito a viver uma paz no Senhor. Porque você vai focar nisso, você começar a estudar e a priorizar isso. Então, em relação ao pai e a estrutura, ele quer nos alinhar, amém? Para que todos nós sejamos filhos íntimos. Todos nós sejamos como Maria que escolheu a boa parte. Então, ele me trouxe 3 exemplos. Para que a gente se identificasse, e porque a gente já sabe, eu já falei com vocês uma vez, que o Espírito Santo não dá indireta, ele dá direta mesmo. Não sou eu falando, é ele com cada um de nós, porque ele já falou comigo também. Para que todos nós nos alinhemos e sejamos como filho íntimo. Mas o primeiro exemplo que ele me deu foi o filho à toa. O crente à toa, o cristão à toa. Por que à toa? Porque vive como se fosse ateu. Apesar de às vezes frequentar a igreja. Mas como assim, como ateu frequentando a igreja? E por que à toa? Porque é uma pessoa que não questiona o Senhor em nada. Quando você vai tomar suas decisões, você faz da sua forma. Eu vou ali porque alguém me convidou. Eu vou ali porque alguém da minha família é. Eu vou ali por causa dos irmãos, porque eu acho legal. Ou porque o meu serviço ali na igreja é legal. Mas a minha vida sai para lá. Quem cuida sou eu. Quem sabe de mim sou eu. Eu acredito que um filho maduro não fica perguntando toda hora para o pai o tempo todo todas as coisas, amém? A gente sabe, nós temos os nossos pais adultos, a gente não pergunta mais para eles, pai, será que daqui eu posso ir para cá? Não faz sentido, não é sobre isso que eu estou falando, amém? A gente tem maturidade e a paz de espírito é o juízo no nosso coração para a gente tomar as decisões de forma concreta e diante da palavra de Deus. A gente tem isso como base. Mas a gente sabe muito bem quando a gente é à toa. Quando as decisões importantes sobre o meu trabalho, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre o meu ministério, sobre um lugar que eu vou exercer na igreja, uma pessoa te convida, tu nem pensa 2 vezes. Ah, eu quero. Ah, eu também quero. Não, isso aqui eu também quero. Ah, isso aqui eu também vou. Se enche de atividade. Por quê? É mais fácil passar 5 horas trabalhando aqui do que 1 hora no secreto. E essas são as questões. É isso que o Pai quer nos chamar a atenção. Que se a gente se identificar com esse filho à toa, com esse cristão, cristão não, porque esse cristão segue o exemplo de Cristo, mas esse crente à toa, para que a gente realmente volte a pensar, poxa, realmente eu tenho que ter um temor.
Não é porque ele é meu pai, que às vezes ele é igual ao meu pai natural, que tudo que eu peço eu já sei a resposta dele. Ou ele vai dizer, pergunta para tua mãe, ou ele vai dizer, faz o que tu acha melhor. Não, nosso Deus não é como nosso pai natural. Ele não vai dizer, pergunta para a mãe, ou faz o que tu acha melhor. Ele vai te orientar e te instruir no melhor para ti. Por isso que é a boa parte. Porque tu pensa um pai que ainda que te diga um não, tu sai de lá se sentindo amado, porque tu sabe que ele quer o melhor para ti. Não tem coisa melhor. Mas a gente não leva as coisas até ele, já com medo da resposta. Sendo que ele sempre, em todas as coisas, até no silêncio, ele quer o melhor para nós. Se falar em deserto para a igreja, a gente já pensa, meu Deus, deserto não quero passar deserto, misericórdia. Mas o deserto é lugar de encontro. O deserto é lugar de comunhão com Deus. É quando ele começa a remover as tuas melhores amizades, aqueles amigos que te convidavam para tudo, de repente não convido mais para nada. É o ministério que tá todo mundo conversando, de repente tá lá boiando. Daí tu fica, o que aconteceu, né? É Deus te chamando para um tete com ele. Te tirando as expectativas e as muletas que tu usava sempre nos outros. Para tu se focar só nele. Não, filha, agora tu vai caminhar só comigo. Tu não vai mais ficar agarrado na opinião da irmã, na opinião do fulano, na opinião do líder, na opinião do pastor, na oração dele, na mão sobre a cabeça. Não, agora é eu e tu. Ainda que essas coisas de oração, de honra aos pastores e os líderes é bênção. Mas tem gente que fica dependendo só disso. Se o pastor não vir botar a mão na minha cabeça ou não orar por mim, não é a mesma coisa. Não é, todos nós, o véu foi rasgado, todos nós temos esse livre acesso. Mas a gente bota expectativa nas pessoas justamente para não fazer, para tirar a responsabilidade de si. Então, se você se identificou com esse, já começa orando aí, porque o Senhor não nos trouxe esses modelos para nos causar dor, mas para nos transformar, amém? Foi para nos atrair para mais perto dele. Sabe a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. E o pai é de amor, o pai me ama, ele vai me aceitar assim, e Gabriela? Não é assim. Por quê? Porque ele nos chama, vem como estás. Glórias a Deus, vem como estás mesmo. Eu mesmo, quando eu conheci a Cristo, foi através da vida do meu filho. Eu era mãe solteira, pensa, a desgraça da família, porque a gente já pensa dessa forma, né? E foi a vida do meu filho justamente que o Senhor usou para se apresentar para mim. A única família que eu consegui que eu cuidasse do meu filho para eu poder trabalhar era cristã. Então, no meio da minha desgraça, o Senhor usou essa ferramenta para me atrair para Ele. E para me apresentar o paizão que ele é. E se tornou sacerdote sobre eu e meu filho. Então, às vezes a gente pensa que as coisas ruins que estão nos acontecendo são castigos, porque estamos acostumados com pais que castigam, com o Senhor que castiga. Mas Deus é um pai de amor que sempre vai nos atrair para Ele. Então, você vem como está? Sim, você vem como está. As roupas que eu usava, misericórdia de Jesus. Mas eu não tinha condição de mudar assim do dia para o outro, levou meses. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e a igreja nunca me repreendeu. Todo mundo me tratava super bem, glórias a Deus. E uma coisa que eles fazem de interessante é fundamentar tu na palavra quando tu vem. Eu era católica relaxada, eu não frequentava, não estudava. Então aprendi na palavra, sobre a palavra de Deus. Então aprendendo a palavra e sendo ministrada, o Espírito Santo foi removendo de mim aquelas coisas que não convém mais. A música que não convém mais, a vestimenta que não convém mais, as postagens que não convém mais, a fala que não convém mais, porque eu era super da gíria, eu era bem moleca. Então tudo isso o Senhor foi removendo, porque a gente vem como está. Mas se você até hoje acha que você tem algum direito de permanecer como está, não tem. Como filho não tem, porque um filho vem e se torna a imagem de Jesus. Nós temos um modelo, um único modelo. Não sou eu, não sou o pastor Gilvan, não são os pastores nenhum. É apenas Cristo. E esse modelo é bem diferente do nosso natural. E nós devemos ter esse temor, essa referência. O próximo já é o parcial. Aquele que vem, aquele que chora, aquele que serve em todas as coisas, em toda atividade da igreja está aqui. Mas se resume a isso aí. Quando está aqui, está em Cristo. Quando está fora daqui, daí já é outra história. Sabe aquela coisa que eu tenho roupa de ir para a igreja e roupa de usar lá fora? O chamado, o que gosta de dizer que tem a vida secular.
Não existe vida secular em Cristo. Nós somos cristãos, nós nascemos de novo e nós somos o modelo e a referência de Cristo onde a gente for. As pessoas não olham para nós, elas não vão dizer assim, ó, olha ele dali, ó, vê. Meu Deus do céu, olha lá o cropped mostrando tudo, sei lá o que possa parecer. Não, elas vão falar assim, mas não diz que é crente, não diz que é cristão, não está lá em cima ministrando. Como é que ela está andando desse jeito? É isso, é sobre isso. Se a gente já é autoridade aqui na casa, vão dizer, tá, mas não é o fulano que é pastor lá não sei aonde? Ele faz essas coisas? Como assim? Aquela igreja permite um comportamento desse aqui fora? Tu entende? Porque é Cristo que nós estamos ofendendo. É a Ele que nós damos um péssimo testemunho quando a gente ainda alimenta essa mentalidade secular. Não existe secular. Todas as coisas que a gente faz são para a honra e glória do Senhor. Todas, a nossa fala, a nossa veste, o nosso ambiente, as pessoas. Mas eu não posso ter amigos que não são cristãos? Não, claro, não tem nada a ver com isso. Eu tenho amigos. Eu tenho amigos que não são cristãos, eu tenho amigos homossexuais, isso não quer dizer. Mas a gente não convive em determinados ambientes, a gente não compactua com determinadas práticas, a gente muda em todas as áreas da nossa vida, o nosso comportamento por temor e amor ao Senhor. Porque o Senhor, em tudo que Ele faz, Ele te constrange em amor. Para mim era incrível, eu amava lá os pagodinhos e tal, então eu saía, às vezes eu estava indo para casa a pé da menina que ia fazer a consolidação comigo, me ensinar a palavra, ouvindo o fonezinho ali, ó. Aí o Senhor começava, como se Ele abrisse meus ouvidos para o que eu estava ouvindo, para o tipo de letra que eu estava declarando sobre a minha vida, as porcarias que hoje tem no pagode, no sertanejo e em tantas outras coisas. Eu comecei a perceber, como é que eu declarava isso ali e ainda achava que alguém ia ter coragem de olhar para mim e querer me assumir em alguma coisa. Olha o tanto de porcaria que eu estava falando. Não faz sentido, é surreal, mas a gente está cego quando está nesse ambiente. Mas quando a gente vem para Cristo, Ele nos constrange em amor, Ele diz, filha, isso não é mais para ti. Eu tenho algo novo, eu tenho algo que mulheres e pessoas vão se inspirar em ti. Porque tu vai ser minha filha, tu vai se parecer comigo. Cada vez mais que tu buscar mais da boa parte e deixar mais as tuas vontades, mais parecida comigo tu vai ser. E isso, na verdade, quando a gente fala deixar o que eu gosto para buscar a boa parte, a gente pensa, vou virar um crente chato. Só vou ficar no louvor agora, não vou mais para uma praia, não vou mais passear, não vou mais para um shopping, não tem nada a ver com isso, gente. A gente se diverte muito. Sexta mesmo, a gente foi no aniversário da minha mãe espiritual, da Ali, que jubilou, fez 50. Divertimos bastante. Não quer dizer, mas a questão é, o gastar do nosso tempo, o gastar dos nossos dias, tem sido onde? Se eu só venho no domingo aqui 2 horas, depois vou para casa assistir Big Brother. O Gilvan ainda me contou de uma analogia, de um exemplo de um podcast que ele estava assistindo, que eu achei assim, incrível. O cara falou, pensa se você está numa praça, com a boca aberta. E todo mundo que passar pode colocar algo. Já pensou? 7 tipos de ruim, porque pensa uma pessoa enjoada sou eu. Mas o que acontece? Assim somos nós, quando a gente se dá o trabalho de ir para casa assistir um negócio desse. Ou ficar lá dando voltas na internet, consumindo só aquilo ali a semana inteira. Não tem como você realmente ter o teu espírito, a tua alma renovada e uma vida diferente se o que tu consome é aquilo ali. Você pode vir aqui até o resto final da sua vida, se é na sua casa, você vive de forma parcial ou à toa, vai ser só perda de tempo. Porque o feijão com arroz da sua vida, do seu espírito, é porcaria. É coisas que as pessoas vão colocando ali, ele até deu o exemplo de cocô de pombo, misericórdia. Então tu já pensou, mas é isso, porque o que tem na Globo mesmo, misericórdia, se alguém se dá o trabalho de assistir aquilo lá, é uma porcaria atrás da outra. Tu entende? Então, a gente, em Cristo, a gente é chamado sim a algo diferente. Eu amo assistir filme, eu assisto série, a gente assiste as coisas, a gente não é habitolado. Mas o que você gasta a sua maior parte do tempo, tá aí o resultado da sua vida. Você está aqui hoje buscando um novo tempo, uma nova aliança, um renovo do Pai para esse 2024, mude a sua alimentação diariamente.
é uma busca diária. A boa parte é uma busca incessante. Não é só de um dia, de 2 horas. Se você até aqui veio desse jeito e foi te dito, ou você viu exemplos à sua volta, que vivem assim e acham que está tudo certo, em nome de Jesus que você tenha a mentalidade transformada nessa noite. Que o Senhor queime no seu coração e te diga, filho, lembra que eu te disse que eu tenho mais? Lembra que às vezes do nada, tu tá dormindo e tu acorda, é porque eu tô te chamando, não é insônia não. Lembra, filho, que às vezes tu acorda bem mais cedo do que o normal, é eu te chamando mesmo, filho, vem aqui. Vamos ler um pouquinho comigo. Tá com sono, lê em pé, lê caminhando. Mas vem ouvir de mim, eu tenho algo para ti. E se a gente começar a se alimentar da boa parte diariamente, com certeza nós teremos a nossa vida transformada. Não por alguém que está falando aqui hoje, mas porque você respondeu ao anseio que o Espírito Santo está gerando em você há muito tempo. Amém? O terceiro exemplo é o íntimo, é o ideal, é o que escolhe a boa parte. Como eu já falei, eu não vou ficar remoendo, mas é você que realmente se dispõe a buscar mais do Senhor. Não apenas aqui, eu chamo de miojo de propósito mesmo. Porque eu sei que é coisa que muitos comem, mas comer 1 ou 2 vezes tu já não aguenta mais. Tu precisa de comida, de alimento. E miojo está aqui 2 horas, 1 vez na semana. O Senhor tem muito mais. Tu pensa um pai que vê o filho só 2 horas na semana. Eu que fui mãe solteira, e graças a Deus o meu filho nem, graças a Deus não, Deus sabe todas, mas o meu filho nem conviveu com o pai. Mas se fosse para ter um convívio de 2 horas uma semana, eu preferia realmente que não tivesse. Porque o filho anseia por mais, e no nosso caso, quem queima por mais todos os dias é o pai. E eu sei que ele brota esse desejo no coração de vocês, porque senão ele não tinha trazido essa palavra. Só que ele nos pede, ei, se você organizar o seu tempo, você consegue se divertir, ter um tempo em família, fazer um lazer, mas também estar comigo. Você consegue? Eu tenho mais para ti. O reino é ganhar força. Não vai se acomodando ou se acovardando. Escondidos atrás dos feitos de Jesus, que na verdade nos capacitaram a fazer a nossa parte e não anularam a nossa responsabilidade, mas nos deu acesso para cumpri-la, amém? Às vezes a gente se esconde atrás dessa graça barata, que diz que está tudo certo, você foi ali, orou, agora é só viver, só vir no culto e está tudo certo. Não, gente, jamais. Até porque o encontro com Deus que o meu esposo teve, que foi quem começou a ministrar sobre a graça, depois que ele entendeu a Cristo e foi na casa dele de uma forma bem simples, ele nunca mais olhou para trás. Ainda que ele teve momentos que ele mesmo fala que ele esfriou, que ele desanimou, como Abraão teve, mas foi verdadeiro com o Senhor. E o Senhor restaurou a aliança e ele voltou. Que o problema não é desanimar, é parar e desistir. Ou nunca buscar esse lugar íntimo de Deus. Deus tem um lugar para nós. Amém? A graça dele nos capacita a dizer sim. Por quê? Porque ele gera no teu coração o querer dele, da forma que ele tem falado com vocês. Se é para ler mais, se é para orar mais, se é para jejuar mais. Com cada um aqui ele sabe a forma que ele tem falado. Ele gerou esse desejo no coração de vocês. Agora a graça te capacitou a responder. Agora você consegue, porque antes a gente era escravo. Não tinha nada que a gente quisesse fazer que dava certo. A obediência é um fruto mesmo. Agora você pode obedecer, você pode corresponder, você pode levantar e se programar e ter mais do Senhor antes de fazer qualquer coisa no seu dia. A gente consegue. O segundo ponto são as vidas e a estrutura. A família, no caso, né? Como tem sido a relação da tua família? Por que família? Qual que é o modelo de exemplo que Jesus nos deixou entre nós e ele, entre a igreja e Cristo? Qual foi o modelo? Foi do esposo e da esposa, foi do casamento, amém? Algum casamento sobrevive se vendo 1 vez na semana por 2 horas? Algum casamento sobrevive sem comunicação? Eu não gosto de conversa difícil, então eu não quero. Fica aí tu com os teus problemas, me deixa aqui porque eu não estou afim. Sobrevive? Se você ficasse com o seu cônjuge sem conversar, sobreviveria? Eu tenho certeza que não, porque eu já cheguei falando isso para ele. Eu aprendi que a comunicação é parte importante do casamento, então nós precisamos falar, amém? A única coisa que eu disse para ele é que às vezes me perdoa, que tu só vai precisar ouvir as besteiras que eu vou falar e tu tenta nem reter, só ignorar, porque às vezes a minha necessidade é só de falar. O meu temperamento precisa botar para fora na hora, eu não consigo guardar. Então a minha necessidade é só falar, então ele só me escuta.
E tem vezes que a gente tem sim que sentar e ter uma conversa difícil. E ele, como todo bom homem, não gosta. Por quê? Porque por isso, exatamente por isso foi o que o Senhor falou para mim. Sabe que vocês não gostam de ouvir a gente, que a gente fala demais realmente, e a gente tem que contar a história desde o início? Sabe que vocês não gostam de passear, de ir num shopping, de ter paciência com as coisas que a gente gosta? Sabe que vocês não gostam de escrever um texto bonito para nós, uma homenagem numa rede social da vida, já que vocês escrevem tantas coisas de assunto que vocês gostam, mas quando é da gente vocês não gostam? Sabe por quê? Porque o homem foi chamado para quê? Qual é o tipo de modelo de relacionamento do homem com a esposa? É o modelo de amor sacrificial. Como Cristo amou a igreja a ponto de morrer e se entregar por ela. Deus já sabia já. Que a desculpa do homem ia ser, é que eu não gosto disso aí. Isso aí para mim não. Aí tu ia lembrar, como um bom entendedor da palavra, pois é. Eu não vou morrer por ela efetivamente, mas nisso aqui eu vou ter que morrer e fazer o que ela gosta, porque nós estamos casados, eu preciso fazer. Assim como a mulher que gosta de tomar a frente, decidir e fazer todas as coisas porque a gente é mais prática, e eles pensam melhor porque o governo é uma mente mais focada, a gente tem que respirar fundo e esperar o querido decidir. O nosso querer está para ele, o governo está sobre ele. E assim que ele tomar a devida decisão, a gente administra. Isso que nós somos chamados. Nós nos auxiliamos. E também é um sacrifício para nós. Mas é esse o que o Senhor tem para cada um de nós. Então, se cada um entender esses lugares, esses tempos, a gente vai estar mostrando o Senhor para as pessoas. Por quê? Porque se deixar, a gente fica aqui só trabalhando. Porque é mais fácil eu vir trabalhar no culto, na igreja todos os dias e dizer para minha esposa, depois a gente conversa, depois a gente sai. Para os filhos, hoje não dá, eu tenho compromisso, hoje não dá, eu tenho aquilo, hoje eu não posso, eu tenho aquele outro. Não é verdade? Trabalhar, se envolver com a estrutura, facilita inúmeras coisas na nossa vida, das coisas que a gente não quer fazer. Mas o Senhor nos diz para olhar para a nossa família hoje. A tua família tem um lar seguro? Um lar saudável? A tua família hoje sabe que se a tua esposa ficar doente, você vai priorizar ficar com ela do que vir aqui porque você tem uma tarefa no culto? Os teus filhos sabem que se cair uma atividade que ele quer muito fazer, mas tem uma atividade da igreja, ele vai ter segurança de te ouvir. Não, eu posso falar para os meus pais tranquilamente, porque meus pais não vão brigar comigo. Não vão vir com aquela história de que não posso, eu tenho compromisso, tu já sabe. Para que essas coisas? Sabe que quando é assim eu não vou poder. Teu filho já vai estar nesse ambiente? Ou ele vai poder com toda a segurança do mundo saber, não, vocês são minha prioridade. Porque vocês são as primeiras vidas que o Senhor me confiou. Então eu priorizo a minha família e a minha família é reflexo do meu ministério. Porque ele vai crescer inumeramente se você realmente buscar a boa parte. Se você alinhar suas prioridades, amém? O terceiro ponto é sobre o propósito e a estrutura. No caso, o ministério. Como eu falei no início, em relação até a mim e o Gilvan. Por quê? Porque se a gente caminha sobre uma palavra, se Deus já te confiou algo, se Deus já falou contigo sobre alguma situação, por exemplo, né? Se Deus efetivamente falar com você, como Ele já falou comigo, que tem situações que Ele quer que eu fique mais à parte esse ano, que eu foque em outras coisas mais internas do que externas. Mas aí vem alguém e me diz assim, Elida, mas eu quero que tu me ajude lá no projeto tal de mulheres. Vou ser ousada, vou aparecer. Nossa, capaz, é de Deus isso aí. Vai ser de Deus se Deus falou claramente comigo o que Ele me chamou para fazer. Porque Ele não vai ficar afirmando 50 vezes o que Ele já falou para nós, amém? A palavra que Deus deu é uma palavra só mesmo. E a gente caminha sobre ela. Então, o que eu sei, sem precisar perguntar para Ele, como aquele profeta que se deu o trabalho de perguntar 3 vezes lá, só porque queria muito ir. Eu não preciso perguntar 3 vezes, eu sei que ele já me falou outra coisa, ele me quer no secreto, não quer exposição, então não é o que eu vou focar esse ano. Mas você teria coragem? Se o teu pastor te pedisse hoje, olha irmãos, preciso de você no departamento tal, e assim, algo que só tu consegue. Eu preciso dessa liderança para casa e algo só tu pode fazer, irmão. E Deus falou contigo outra coisa. Você teria coragem de chegar para o pastor e dizer assim, olha, infelizmente, pastor, me sinto privilegiado, glória a Deus pela tua vida, mas não é o meu momento. Deus tem falado comigo outra coisa. Tu entende? São coisas simples, mas a gente precisa pensar sobre elas. Porque a gente precisa voltar ao foco do que realmente importa. O relacionamento com Deus.
Por quê? Porque a gente chegou no tempo do que o sujo está se sujando mais ainda. Porque hoje os artistas fazem atos, rituais no palco. Nunca se falou tanto em satanista, a igreja satânica está a rodo aí crescendo. E nunca foi tão transparente, foi tão exposto. Então, se o sujo está se sujando mais ainda, aquele que realmente nasceu de novo e é um filho íntimo, ele vai corresponder também ao amor do Senhor, à busca do Senhor. Porque se você aceitou a Cristo uma vez aqui, você veio, você orou, você entregou sua vida para Jesus, e dali para frente você nunca teve esse anseio, esse desejo de orar, de buscar Deus em casa, de ter um tempo com Ele, de ouvir a sua voz, de ministrar a sua família como sacerdote do lar, de incentivar os teus filhos a ler e orar, pode ter certeza que nascer de novo você não nasceu, você fez um ato. Mas o nascer de novo, automaticamente ele nos impulsiona, porque o Espírito Santo passa a habitar em nós. Não tem como o Espírito Santo estar habitando em nós e aquilo não queimar na gente. Não quer dizer que, então não sinto isso todo dia, não sou salvo. Não, não é sobre isso. Porque eu também acordo desanimada, sem vontade, não é sobre isso. Mas estou dizendo, em toda a caminhada, você nunca sentiu isso? Tem algo errado. E você se sente confortável em viver dessa forma automática? Tem algo errado. Então que hoje a gente se volte para a aliança real do Senhor. Que é queimar, ter o nosso coração queimando por Cristo, sim. Eu não tenho essas disciplinas espirituais de orar, jejuar, buscar da palavra. Comece a ter. Nunca é tarde. E para criar disciplina, para criar hábito, a gente tem que criar como obrigação mesmo, é chato. Depois vai embora, mas cria-se como uma obrigação e vai embora. Assim como tudo aquilo que a gente quer, quando a gente estudou, quando a gente fez academia, compra todas as outras áreas, em a área espiritual não é diferente. E hoje a gente ouviu num podcast ele falando sobre os ambientes. O ambiente que o homem foi gerado, por exemplo, se tirar uma árvore da terra e colocar ela não vai sobreviver, porque o ambiente dela é na terra. O homem, se ele é tirado do espiritual, ele também morre. Ele está aqui só como zumbis. Estão aqui, tanto que a gente faz tanta besteira, né, fora de Cristo. Mas a gente começa a viver debaixo desse ambiente espiritual, ouvindo o Senhor, se comunicando para Ele, tornando Ele real na nossa vida, é diferente. E é para esse ambiente de renovo, de novo tempo, dessa aliança que o Senhor nunca quebrou, mas às vezes a gente foi lá, tirou e deixou de lado, que o Senhor quer nos trazer nessa noite. Para que todos nós saiamos daqui aliançados e com uma convicção no coração. Eu nasci de novo, eu estou em Cristo. Eu não vou ouvir naquele dia, eu não te conheço, porque eu conheço o Senhor. Eu não fiz até aqui, mas aqui para frente eu farei. Eu vou corresponder ao Senhor hoje. Não o que a Elida está falando, porque ela nem sabe o que ela fala, mas o Senhor, o que o Senhor trouxe para mim nessa noite. Aquilo que de tudo que ela falou tocou no meu coração, eu sei que é o Senhor falando comigo, amém? Vamos ficar de pé? A gente sabe que se envolver com a estrutura, se envolver com o corpo é necessário, amém? Aqui é o corpo de Cristo e fora do corpo ninguém sobrevive. Então nós precisamos congregar. Por isso que a gente não deve esperar nada das pessoas, porque em todo lugar vai ter pessoas que vão nos decepcionar. Assim como nosso cônjuge nos decepciona e nós decepcionamos eles porque somos falhos, o corpo de Cristo também decepciona, nós somos falhos, mas é necessário congregar. Mas eu não estou falando sobre congregar, sobre ser parte do corpo. Eu estou falando sobre você priorizar trabalhar em vez de estar com um pai. Você achar que é normal só o envolvimento de escala em escala, menos o secreto. Eu faço qualquer coisa para evitar esse secreto, porque eu já estou com tanta coisa, já estou tão corrido para mim. Então hoje, para quem está aqui em casal, eu queria pedir para os maridos começarem intercedendo pelas esposas nesse momento. Para que a gente já comece gerando no Senhor o novo tempo. Porque nós somos o sacerdote da casa, os homens são o sacerdote da casa. Eles realmente têm algo para liberar sobre as suas esposas. E a nossa família é o reflexo da nossa vida em Cristo. Ela precisa ser prioridade, assim como o nosso relacionamento com Deus é prioridade. E depois vem ministério, depois vem trabalho. Por quê? Porque vai fluir naturalmente. Os seus filhos vão queimar por Jesus. A tua esposa queima por Jesus. Não sejamos como Jó, que tinha uma esposa
que falou o que falou, mas porque justamente ele era uma coisa na igreja e uma coisa em casa. Sejamos uma coisa só, não há mais secular em nosso meio, amém? Liberem palavras de bênção sobre sua esposa agora, orem por ela, intercedam pelas suas esposas agora em nome de Jesus. Responda aquilo que o Senhor está fazendo nessa noite. Em seguida, que as esposas também possam estar orando pelo seu esposo em nome de Jesus, para que a gente comece em família nesse novo tempo. Se o teu filho está com você, orem pelos seus filhos também. Mas comece você intercedendo pela sua família. É com você que o Senhor quer tratar, é com você que o Senhor quer falar. Ele quer mostrar que o teu coração pode queimar por ele aí onde você está, e você pode responder por ele. Ele quer realmente ter uma experiência com você, para que você não se apegue mais no testemunho de pastores e de líderes ou de pessoas, mas você tem o que testemunhar de experiências com o Pai, amém? Se você, claro, quiser restaurar a tua aliança com o Pai, ou se você nunca aceitou Jesus e quer entregar a sua vida para Ele, também pode vir à frente. Se você quer se reconciliar ou dar uma resposta de alguma forma nessa palavra para Ele, pode vir também. Se não, fique orando com a sua família aí mesmo, não tem problema. Se você tem alguma causa que você precisa de oração específica de algum pastor, vem à frente também, que eles vão estar orando por vocês. Você é livre, amém? Mas em nome de Jesus, não perca essa oportunidade de estar intercedendo e orando pela sua família e também se reconciliando com o Pai. Se você tem algo para fazer em relação ao Pai, essa palavra faça, venha até aqui. Não seja covarde, não venha com essa de que eu faço aqui no meu cantinho, com Deus Ele recebe. O Senhor nos chama a ter a mesma ousadia que a gente tem para as nossas coisas lá fora, a ter aqui para Ele. Nós precisamos também mostrar o quanto o Senhor importa e que a gente não tem vergonha de dar uma resposta para o Pai. Amém? Isso é para aqueles que sentiram de fazer algo em relação ao Pai. Você precisa fazer aqui. Amém? Mas se você quiser, continue intercedendo no seu lugar mesmo, com a sua família. E vamos orar, vamos interceder, porque isso é para todos nós. Amém? Todos nós precisamos nos autoanalisar e voltar à essência, que é a boa parte. Amém? Tudo que eu preciso.